Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e concursos militares, o link desses cursos está aqui na descrição. A reação da soda cáustica com hidrogenocarbonato de sódio, ela pode ser representada pela equação. Temos aqui uma equação química. Nessa transformação, quantos quilogramas de carbonato de sódio são obtidos a partir de 100 mols de hidróxido de sódio? Então, observe que o exercício quer que você relacione o número de mols que você tem do hidróxido de sódio com a massa em quilogramas que vai ser produzida do carbonato de sódio, que é o Na2CO3, tá? Então, aqui nós temos a massa do produto. A primeira parte dessa questão, que está implícita aqui, é a parte de nomenclatura da química inorgânica. Então, você tem que saber os nomes dos compostos para conseguir resolver esse tipo de questão. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou falar o nome de cada um deles. A gente tem uma base, que é o hidróxido de sódio. Temos aqui o hidrogeno carbonato, ó, hidrogeno carbonato de sódio, tá? Que é um sal. Temos aqui o carbonato de sódio, que também é um sal, e temos a água, tá? Então, se você olha esse tipo de exercício e fala, mas eu não entendo quem é quem, é porque você tem que estudar um pouquinho de nomenclatura, que são os nomes, tá? A nomenclatura dos compostos da química inorgânica. Existe uma nomenclatura na química inorgânica e existe uma nomenclatura na química orgânica também. Mas no caso dessa questão aqui, a gente está falando de nomenclatura inorgânica, que de maneira geral existem quatro grandes grupos que você tem que estudar: ácidos, bases, sais e óxidos e suas nomenclaturas, tá bom? Então vamos continuar a questão. O que o exercício fala? Ele quer que você saiba relacionar número de mol de NaOH com a massa do Na2CO3. A primeira coisa que você tem que fazer no exercício de cálculo estequiométrico, de estequiometria, né, que são esses cálculos químicos, quando você tem uma equação química, é você ver se a equação está balanceada. Porque se a equação não estiver balanceada, os seus cálculos eles vão ser feitos de maneira incorreta. Então, a primeira coisa é você olhar se antes da setinha e depois da setinha você tem a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico, tá? E aí eu vou fazer essa contagem aqui embaixo com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, balanceamento. Observe, a gente tem aqui o sódio, que é o Na, aparecendo do lado dos reagentes. Os reagentes eles estão antes da seta e os produtos estão depois da seta. Quantos sódios eu tenho antes da seta? Eu tenho um aqui, mais um aqui, então eu tenho dois. Depois da seta, está aparecendo um sódio aqui, só que tem um 2 na frente. Esse 2 está indicando que você tem duas vezes o sódio, então está igual, mesma quantidade. Oxigênio eu tenho um aqui, e aqui eu tenho mais 3. No produto eu tenho 3 mais 1 aqui, 4. Então está igual, 3 mais 1, 4. Do outro lado, 3 mais 1, 4. Hidrogênio eu tenho 1, 2 nos reagentes. Nos produtos, ó, os dois estão aqui, H2. Um carbono nos produtos, um carbono nos reagentes, beleza. A equação química, então, ela está balanceada. Agora a gente vai para a parte dos cálculos. Só que a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, é calcular, como no caso do NaOH, ele quer mol, o mol, você tem um mol aqui do NaOH reagindo com um mol de hidrogeno carbonato de sódio, produzindo 1 mol de carbonato de sódio e produzindo também aqui 1 mol de H2O. Tá? Esses números de 1 mol você tem porque a equação está balanceada direto, 1 para 1 para 1 para 1. Essa é a proporção dela. Tá? Então, a gente não precisou alterar o número de mols deles. Então, o número de mols que eu tenho do NaOH é 1 mol. Tá? Isso na equação balanceada, não é o que a questão nos deu, tá? 1 mol de NaOH, ele vai produzir que massa? Aqui na frente, né? Ele vai produzir que massa de carbonato de sódio? Ele vai produzir a massa que a gente tem em 1 mol.
A massa em 1 mol, a gente chama ela de massa molar. A massa molar é a massa que a gente tem em 1 mol de uma determinada substância. Ela é medida em gramas por mol, tá? No caso do Na2CO3, como é que a gente faz o cálculo da massa molar? Você vai separar os elementos químicos que você tem dentro da molécula, que são o Na, o C e o O. Lembrando que o Na é o sódio, o C é o carbono e o O é o oxigênio. E aí você vai até uma tabela periódica pegar as massas atômicas desses elementos, tá? Eu vou colocar já elas aqui. A massa do sódio é 23, a do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Tudo isso daqui é aproximadamente, tá? Vou abrir aqui uma tabela periódica para você dar uma olhada nesses valores. Aonde que você encontraria essas massas? Acho que essa outra tabela aqui vai ser melhor. Ó, o sódio ele está aqui. Observe que aqui embaixo dele existe 22,99. Essa é a massa que eu arredondei ali para 23. A massa, o carbono está aqui, ó, e a massa dele é esse 12 que está aqui embaixo. E o oxigênio que está aqui, ó, 15,999. Eu arredondei para 16, tá bom? Então, na tabela periódica, você encontraria aqui embaixo essas massas. Tem tabela que é invertido, a massa pode aparecer em cima. Deixa eu olhar se aquela outra tabela está invertida. Não, tá igual. Mas como que você vai saber se está invertido ou não? Primeiro, a massa, esse valor, ele é sempre maior do que o outro valor que aparece, que é o número atômico, o número de prótons, tá? Mesmo que tiver invertido, a massa é sempre o maior valor. E outra forma é você olhar a legenda, ó. Aqui está dizendo, ó, que o peso atômico ou massa atômica relativa, né? Mas está bem pequenininho esse massa atômica relativa. Acho que não vai dar para vocês lerem aí, não. Mas aqui está dizendo o que é cada coisa. Então, a massa é esse valor de baixo. Tá? A maioria das tabelas periódicas tem essa legenda, tá? Então, é bem tranquilo de você encontrar. Bom, voltando na questão. A gente tem, então, as massas atômicas desses elementos. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essas massas para encontrar aqui, ó, massa molar, tá? Que é a massa em 1 mol. A gente vai multiplicar essas massas, que a gente achou na tabela, pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos aparece dentro da molécula. O Na, ó, aparece 2 vezes. O C não tem nada na frente dele, então ele aparece uma única vez. E o O tem um 3 aqui na frente e aparece 3 vezes. Você vai multiplicar 23 vezes 2, 12 vezes 1 e 16 vezes 3. 23 vezes 2 é 46. 12 vezes 1 vai dar 12. 16 vezes 3 é 48. Vamos fazer a soma dessas massas e pronto. A gente vai ter encontrado aqui a massa molar. 8 com 2 é 10, com 6 vai dar 16. 4 com 1 é 5, 4 com 1 é 5, 5 mais 5 é 10, então dá 106 gramas por mol. Essa é a massa que a gente tem em 1 mol. Como a equação estava balanceada com 1 mol de carbonato de sódio, então a massa que a gente tem, ó, é uma massa de 106 gramas de Na2CO3. Só que isso, pessoal, eu falei, eu tenho 1 mol de NaOH e 106 gramas de carbonato de sódio, isso é em 1 mol, tá? Só que a questão, ela vem, isso é para a equação balanceada. A questão vem dessa informação, ó. Nessa transformação, quantos quilos de carbonato de sódio são obtidos a partir de 100 mols de hidróxido de sódio? Ela não quer saber mais em 1 mol. Ela quer saber agora, ó, em 100 mols, quantos quilos que você vai ter do seu produto, do carbonato de sódio sendo formado. Professor, mas se eu fizer essa regra de 3, eu vou achar em gramas. Vai, aí depois você só converte, tá? Para quilograma. Então aqui você vai falar assim, ó, se 1 mol está para 106 gramas, 100 mols está para X. E você pode fazer uma multiplicação cruzada, a regrinha de 3. X vezes 1 vai ser igual a X, 100 vezes 106, você vai colocar aqui, ó, o 106 e adicione 2 zeros aqui depois, tá? Então vai dar esse valor aqui de 10.600 gramas de Na2CO3. Só que esse valor ele está em gramas, e aí você vai dividir ele por 1.000, dividindo por 1.000, você encontra esse valor em quilogramas. A vírgula vai voltar 1, 2, 3 casinhas aqui, vai virar 10,6 quilogramas de Na2CO3. Então, ó, a resposta de cima ali não está errada, só que ela está em gramas, tá?
E aí eu fiz essa conversão no final para deixar em quilograma, que é a unidade de medida que a questão tinha pedido para a gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 10,6, letra C, alternativa correta para essa questão. Bom, pessoal, nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais videoaulas assim como essa. E caso você precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Desejo bons estudos para você.